Oi, gente, eu vou falar para vocês sobre o maravilhoso livro O Senhor das Moscas, do William Golding. O desejo de esmagar e ferir era irresistível. Essa é uma das frases que vai ser dita por uma das crianças que vai estar em uma ilha junto com outras crianças. Mas essa frase não é dita no início do livro, ela vai ser dita depois, ao longo da história, porque essas crianças vão sofrer um acidente de avião e elas vão ficar sozinhas em uma ilha. Quando elas ficam sozinhas nessa ilha, no início tudo estava muito harmonioso, as crianças estavam se conhecendo, estavam perguntando os nomes umas das outras, estavam brincando e estavam naquela expectativa de serem resgatadas. O resgate vai chegar a qualquer momento. Nessa ilha ficaram apenas crianças. Todas as crianças sobreviveram e estavam sozinhas nessa ilha. Nesse momento, algumas crianças já começam a mostrar um pouquinho da sua personalidade em algumas atitudes. Logo no início do livro, um dos meninos, que ele era mais gordinho, quando ele é questionado por um outro, pelo Ralph, sobre o nome dele, ele fala que ele não gostaria de ser chamado de porquinho. Ele parecia ser uma criança mais inocente. Ele tinha ideias muito boas e ao longo do livro vai ser uma das crianças que vai assim mais estar compenetrada naquilo que deveria estar. E quando as outras crianças aparecem, que eles vão se apresentar, o Ralph o apresenta como porquinho e todas as crianças dão risada dele e ele fica muito magoado com isso. Mas logo ele deixa para lá e ele fica sendo o porquinho mesmo. As outras crianças que vão mais participar da história são o Jack e o Ralph. O Jack, ele era mais agressivo. Ele vai acabar liderando as crianças que vão ser os caçadores, digamos assim, os mais selvagens. O Ralph, ele é muito preocupado com a fogueira, sempre tinha que ter fogueira acesa, era por meio da fogueira que eles poderiam ser resgatados, né? E alguém de longe em um navio ver a fumaça. Então ele fica muito preocupado com essa fogueira o tempo todo. Outra marca muito grande do livro é a concha. Sempre quem for falar tem que estar segurando essa concha. É como se fosse assim um símbolo daquele que vai ter a voz no momento. Tudo vai transcorrendo, só que os dias vão passando e as crianças vão ficando cansadas, com fome, sujas, já não tomavam banho há muito tempo, né? Não escovavam o dente, não penteavam o cabelo, extremamente cansadas, queriam ir embora e coisas começam a acontecer. O desespero bate, você precisa lutar e fazer qualquer coisa para ficar bem. Me lembrou um pouco que no ensaio para a cegueira, todas as pessoas se contaminam com uma cegueira branca e elas vão para um lugar que vão ficar tipo separadas, né, das outras pessoas que não estão contaminadas. E nesse local, entre eles acabam formando grupos e nesses grupos tem hierarquias. E vai acabar que as mulheres de um grupo, para que esse grupo recebesse comida, as mulheres têm que ser praticamente oferecidas ao outro grupo. Uma exigência que é feita. Então você vê assim o ser humano chegando no fundo do poço. E também, como não poderia deixar de ser, esse livro me lembrou muito um conceito da psicanálise, né? O de recalque e o TRIB também, que é impulso ou pulsão na tradução. Na psicanálise, a base da psicanálise, né, como se fosse assim, a construção da psicanálise está em cima do recalque. O nosso corpo, ele produz impulso, pulsão, e isso precisa ser satisfeito de alguma forma, precisa ser colocado de alguma forma para fora, para satisfação mesmo. É possível que o nosso ego tenha um diálogo saudável com o id, com o superego, com a própria realidade, né? Aquilo que é possível, aquilo que não é possível, aquilo que é cabível, que não é cabível. O id, ele quer a todo momento fazer tudo que dá prazer, aquelas necessidades primárias e que são imediatas, né? O id não quer esperar, ele quer na hora conseguir aquilo que ele quer.
por meio do ego que a gente consegue escolher o momento, adiar o momento, recusar o momento. A gente vive em sociedade, uma civilização, e nós precisamos respeitar regras, normas, pessoas, lugares. Nessa ilha as crianças não tinham nada disso. Os adultos não estavam lá, ainda que eles quisessem colocar ordem, né? Tinha o líder. Vai chegando um momento que tudo vai saindo do controle. Tem até uma frase interessante do livro que é falada em um determinado momento. O porquinho que fala, ele fala assim: mas a gente precisa ir em frente. Isso que os adultos fariam, no sentido de a gente precisa continuar lutando, batalhando por coisas boas, porque os adultos fariam isso. O autor comenta, né, que na hora dessa agressividade, na luta, a criança estava protegido do pudor e da vergonha pela máscara de tinta, porque eles pintaram o rosto de tinta e com essa pintura era como se eles pudessem fazer o que eles quisessem ali naquele momento, porque o rosto deles estava, digamos, protegido. Vai ser nos artigos metapsicológicos de Freud, né, de 1914 a 1916, e ele vai falar que nós somos movidos, né, por impulsos. A partir do momento que essas ideias, esses desejos tentam vir à tona, muitas vezes ocorre a resistência. Muitas coisas o nosso ego não permite, a gente barra, nós mesmos nos protegemos. Nós não podemos fugir dos nossos impulsos. Os impulsos, eles nascem do corpo. Nós podemos fugir, por exemplo, de estímulos. Se está calor, a gente consegue abrir a janela, a gente consegue tirar um casaco. Se está frio, a gente consegue colocar um casaco, a gente desliga o ar-condicionado. Os impulsos não, eles são constantes, eles vêm e eles vão. A gente se satisfaz e depois eles vão embora e eles retornam. A gente tem fome, quando a gente tem sede, quando a gente tem muita raiva. Por exemplo, quando a gente fala do impulso oral, o impulso oral, ele nasce na nossa boca. O bebezinho, quando nasce, ele vai chupar o peito da mãe, por exemplo, não apenas para se alimentar, mas também pelo prazer, né, de estar sugando, tanto que depois ele substitui, né? Às vezes vem um paninho, vem uma chupeta. O bebê precisa estimular essa região oral da boca. É a partir dessa zona erógena da boca que vai para o psiquismo, para a mente, a vontade de fazer essa sucção. E isso tudo é um movimento que ocorre naturalmente, né? Desde que nós nascemos. Então o livro vai transcorrer, as crianças vão chegar ao limite que elas poderiam chegar. Eu indico bastante, a gente consegue ver muito, né, sobre a natureza humana, sobre a vida como ela é mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessas breves palavras. E vale demais a pena a leitura. Para quem não leu ainda, fica aí essa super dica. A gente vai se falando. Até a próxima. Tchauzinho.